Prezados irmãos, após a queda de Lúcifer e consequente queda do homem e a perca da condição de juízes, o homem então estava condenado à morte. É nessa ocasião que aparece Cristo Jesus, o cordeiro substituto que devia morrer em prol da humanidade. Mas esse processo de salvação deveria ainda discorrer longo período de tempo, que envolveria muitas gerações e muitas pessoas envolvidas nela. Então, Moisés é um elemento que Deus usa para trazer a figura do santuário, a figura da imagem do céu. É o mesmo Moisés que, após libertar o povo de Israel do cativeiro do Egito, no deserto, no Sinai, recebe então o maior presente que Deus poderia oferecer à humanidade, o seu plano da salvação por meio de um santuário. O santuário, a maquete do santuário, é o modelo propício que Deus apresenta para o homem, para o ser humano, ter o canal, ou seja, para ter um guia para levá-lo de volta aos pés de Cristo Jesus, na habitação e na união e na comunhão com Deus Todo-Poderoso. Prezados irmãos, observam o que a Bíblia diz no livro de Êxodos, capítulo 25, versículo 8. E me fareis um santuário e habitarei no meio deles. O homem, antes do pecado, habitava harmoniosamente com Deus, sem limitações alguma. Porém, o pecado fez separação entre Deus e o homem. Então, Deus orienta Moisés para que fizesse um santuário para que Deus habitasse no meio do povo. Por meio do santuário, Cristo Jesus, a presença de Deus, retorna à humanidade caída. Salmos 170, ou seja, Salmos 77, versículo 13, nos diz o seguinte, última parte do texto: o teu caminho, ó Senhor, está no santuário. Santuário é o caminho de volta para Deus. O homem se perdeu do seu Criador e para que ele volte ao seu Criador há um caminho, e esse caminho é o santuário. Onde está o caminho do Senhor no santuário? O santuário pode ser considerado, pode ser tipificado como o mapa de volta para Deus. O homem foi criado para viver em harmonia com Deus. O pecado o separou de Deus, mas pelo santuário o homem pode voltar ao seu Criador. O santuário na terra, prezados irmãos, temos colocado como modelo a prefiguração do santuário no céu, todo o processo que aconteceu tipificadamente no santuário na terra tem uma aplicação prática e concreta no santuário nos céus. Então, sublinha, o santuário da terra representa o santuário nos céus. Quando falamos do santuário, prezados irmãos, podemos entender na linguagem contemporânea que o santuário é o GPS de Deus, ou seja, Gospel Plan of the Salvation, ou o grande plano da salvação, caminho de volta ao Pai Celeste de amor. Como foi a reação de Lúcifer, prezados irmãos, ao compreender que depois de Deus constituir juízes para julgarem ele foi logo atrás dos juízes, corrompendo-os para que saíssem da condição de juízes. Agora Deus traz um plano, que é o santuário, para colocar o homem novamente na posição de juiz. E Satanás, claro, ele descobre que por meio do santuário o homem tomará o seu lugar como juiz. Agora, pergunto, qual foi a reação de Lúcifer ao saber que por meio do santuário Deus tornaria a trazer o homem à condição de juiz, e por meio desse julgamento ele seria destruído, ele seria aniquilado e o mal deixaria de existir para sempre? Prezados irmãos, vamos recapitular o que diz Êxodo, capítulo 25, versículo 8. E me fareis um santuário e habitarei no meio deles. Por meio do santuário, Cristo quer habitar no nosso meio. A palavra de Deus nos diz no livro de São João, capítulo 2, versículo 19. Jesus respondeu e disse: derribem
esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Versos 20. Dizia, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo e tu o levantarás em 3 dias? No versos 21, João capítulo 2, versículo 21. Mas ele, Jesus, falava do templo do seu corpo. O corpo de Jesus, a figura de Jesus é tipificada no santuário. Jesus é o santuário personificado. A pessoa de Jesus é o próprio santuário. E hoje vamos estudar como é que esse fenômeno de Cristo ser o próprio santuário acontece na historicidade da Bíblia e acontece na nossa vida hoje. Mateus capítulo 1, versículo 23 diz assim: eis que a Virgem dará à luz um filho e chamar-lo-á o nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. A presença de Jesus na terra é a presença do santuário de Deus, é a presença de Deus na terra. Por meio da presença de Cristo Jesus, nós podemos voltar ao Éden perdido, mas isso é um processo. João capítulo 10, versículo 2 nos diz assim: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, e Cristo Jesus veio a essa terra para ser o nosso pastor, para nos guiar de volta ao trono de Deus que uma vez perdemos a quando da queda de Adão e Eva, do pecado para a morte. Prezados irmãos, agora observe cuidadosamente essa figura, essa imagem que está aí. Santuário, o caminho de volta ao Pai. Onde o Pai aparecia, onde os querubins estavam postados dia e noite. O que os querubins da guarda faziam? Estavam guardando a lei de Deus no lugar santíssimo, lugar de habitação de Deus, e no propiciatório que era o trono de Deus. Então temos aqui uma maquete simbólica, daquilo que é o santuário. O primeiro elemento no santuário é o altar de sacrifícios. O segundo elemento no santuário é a pia de lavagem ou de lavar-se. E o terceiro elemento é a mesa dos pães asmos. O quarto elemento é o altar de incenso, não é? Já estamos dentro do lugar santo. E o quinto elemento é o candelabro. Então, ao entrarmos no Santo dos Santos, no Santíssimo, na presença de Deus, temos a Arca da Aliança. Por cima da arca, 2 querubins. Dentro da arca temos a lei de Deus, a base do governo. E temos também a vara de Arão que floresceu, que significa que Deus proverá, e o maná, não é? Que significa que Deus proverá, e a vara de Arão, que significa que Deus está sobre o comando. Então temos aqui a imagem simbólica daquilo que é o santuário na terra, que nos dará ilustração do verdadeiro santuário nos céus. Alguns elementos dos pilares, toalhas, poderemos estudar num outro momento, mas queremos aqui entender como é que Cristo é o santuário e ao mesmo tempo Ele também é o nosso sacrifício substituto para a salvação. E Ele também é o caminho que nos leva ao próprio Deus, à vida eterna. Prezados irmãos, observe como o santuário, como os móveis do santuário formam uma quê? Uma cruz. Da forma como estão colocados os móveis do santuário, eles formam uma cruz. No primeiro ponto, altar de holocausto, Jesus foi ferido nos pés. A pia, Jesus pediu água. Os pães asmos, Jesus foi pregado na mão direita. O candelabro, Jesus foi pregado na mão esquerda. O altar de holocausto, Jesus foi ferido no seu lado. E a arca da aliança, Jesus foi-lhe colocado uma coroa de espinho na cabeça. Prezados irmãos, com essa figura
nós podemos ver as marcas de Cristo, todas elas tipificadas no santuário, formando uma cruz. Todas as feridas que ele levou fazem uma cruz. Por isso que a cruz é a nossa e a salvação de toda a humanidade. Vamos um pouco à frente o que ele é, quem Jesus é para nós. Mais uma vez no santuário encontramos a biografia de quem Jesus é para nós. João capítulo 1, versículo 9. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então todas as ovelhas que foram mortas ao longo da história tipificavam Jesus, que era o Cordeiro de Deus que viria morrer por cada um de nós. João capítulo 4, versículo 10. Eu sou a água da vida. Jesus é tipificado no santuário como a água que purifica, que também simboliza o batismo. Prezados irmãos, um pouco à frente, em terceiro lugar, João capítulo 6, versículo 35. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Então lá no santuário, os pães asmos representam Cristo, o maná que desceu do céu, o pão vivo. Agora no ponto número 4, vemos ali o nosso intercessor. Cristo é apresentado como nosso intercessor perante Deus no santuário. Efésios capítulo 5, versículo 2. João capítulo 8, versículo 12, Jesus diz que eu sou a luz do mundo. Quem estiver em mim não andará em trevas. Então ali os castiçais representam Cristo, a luz que ilumina o mundo. E então, por fim, temos Jesus, a lei de Deus personificada, trazida até nós, para que nós então, por meio dessa lei, possamos voltar à condição de guardadores da lei. Prezados irmãos, o que Jesus é, está tipificado no santuário em todos os seus móveis. Mais uma vez, no livro de Êxodo, acontece uma trajetória do povo de Israel, do Egito, que tipifica o mundo, a perdição, esse mundo criado por Satanás, e a Canaã celestial, a Canaã terrestre, que representa a Canaã celestial, o lugar onde os filhos de Deus vão se salvar, vão se refugiar. Mas no processo da saída do Egito para a terra prometida, olha o que acontece. Ponto número 1, Êxodo capítulo 12, versículo 1 a 6. Houve uma Páscoa, houve um momento que houve Páscoa. A Páscoa era o degolar de uma ovelha e o sangue era espargido sobre as portas, e que todos aqueles que tivessem o sinal de Cristo na sua porta não seriam mortos pelo anjo da morte às meia-noite. Isso representa Cristo, que é a nossa proteção. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal, nós estamos nos colocando sob a proteção de Cristo Jesus. A Páscoa representa Cristo. A verdadeira Páscoa é Cristo Jesus, como diz o livro de Coríntios, capítulo 11. Prezados irmãos, no segundo ponto temos Êxodo capítulo 14, versículo 16. A passagem do Mar Vermelho representando o batismo daquele povo, a purificação. Depois vamos para o ponto número 3, Êxodo capítulo 16, versículo 4. O povo de Israel, antes de entrar na terra prometida, recebe o maná, o pão que veio dos céus. Agora vamos pular para o ponto número 5. Vamos pular o 4, vamos para o 5. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Deus aí afirma ao povo de Israel: se fizeres a minha vontade e guardares as minhas leis, os meus mandamentos, os meus estatutos, serás a minha nação peculiar. Por meio de vocês, o evangelho, a verdade será pregada no mundo todo, apesar do mundo todo ser meu. Então, o povo de Israel é escolhido para ser a luz do mundo, dos gentios. Ponto número 4. Agora voltamos para o ponto número 4. Êxodo capítulo 19, versículo 9 a 11. Meditação. Deus então dá um período, um espaço de tempo para que o povo se preparasse. Aí Moisés aparece ao povo e diz que hoje mesmo lavareis as vossas roupas 3 dias. Não conhecereis mulheres, porque amanhã o Senhor se manifestará perante o povo. Isso também tipifica o período de espera que nós estamos tendo agora, no momento de julgamento investigativo, esperando a volta
do Senhor Jesus Cristo, prezados irmãos. Agora vamos para o último ponto, que é o ponto número 6. Êxodo, capítulo 20, de 3 a 17. Então Deus vê que o povo está preparado para receber o Senhor, e o Senhor aparece em majestade, mais uma vez, autenticando a sua lei, dizendo que a minha lei é vigente, apresentando a lei, a base do governo dele para o povo de Israel, aquele que devia representar nesta terra. Êxodo da salvação é apresentado por meio do santuário, prezados irmãos. Ainda a própria vida de Jesus, quando esteve aqui na terra, é tipificada dentro do mesmo santuário. Prezados irmãos, no ponto número 1, Lucas capítulo 2, versículo 7. Nasceu entre animais de sacrifício. Jesus nasceu para morrer. Ponto número 2, Mateus capítulo 3, versículo 16. Jesus foi batizado aos 30 anos, dando-nos o exemplo do batismo. Não só do batismo por água, mas do batismo do Espírito Santo, da mudança, da transformação que o ser humano precisa para a salvação, prezados irmãos. Ponto número 3, vamos então para Mateus capítulo 4, versículo 3 a 4. Jesus foi tentado a transgredir, ou seja, a transformar as pedras em pão. Mas Jesus disse que não só do pão vive o homem. Jesus sabia que ele era o pão da vida, que esse pão humano era um pão passageiro. Prezados irmãos, Mateus capítulo 4, versículos 5 e 6, estamos no ponto número 4. Jesus foi tentado à presunção. Satanás disse: atira-te daqui abaixo, porque dará ordem aos seus anjos que te pouparão pelas mãos. E Jesus respondeu: não tentarás ao Senhor teu Deus. E Mateus capítulo 4, versículo 8 a 10, Jesus é tentado a adorar a Lúcifer. Adoração versus glória. Eu te darei o reino desse mundo se me adorares. E Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás, porque adorarás somente a Deus. E então, Mateus capítulo 9, versículo 13, e Mateus capítulo 9, 13, nos diz que Jesus ensinou o povo a guardar a lei, a guardar os mandamentos. Jesus disse: não vim abolir a lei, mas vim cumprir esta mesma lei. E nessa figura, a vida de Jesus é tipificada, mais uma vez, aqui no santuário. Cristo é apresentado como o próprio santuário. A sua descida, como Jesus desceu dos céus. João capítulo, vamos começar agora de cima para baixo. João capítulo 6, versículo 36. Deixou seu trono no céu. Onde é que é o trono de Deus? No céu. Entre os querubins, lá no propiciatório. Então ele deixou seu trono. Por que ele deixou seu trono? Vamos no ponto número 5. João capítulo 1, versículo 9. Veio ser a luz para o mundo. Eu sou a luz do mundo. Cristo desceu para ser a luz para o mundo. Vamos para o ponto número 4. Lucas capítulo 6, versículo 12. Viveu uma vida de quê? De oração. Cristo, quando esteve aqui na terra, nos deu o exemplo de vivermos uma vida de oração, de constante intercessão ao Pai. Vamos para o ponto número 4. Jesus, não é? Lucas capítulo 6, versículo 12. Ou seja, vamos para o ponto número 3. João capítulo 4, versículo 34. Seu pão era a palavra que ele pregava. Quando Jesus indagado pelos discípulos junto ao poço, ele disse que meu pão é a palavra do Senhor, que eu prego, que eu ensino. Vamos para o ponto número 2, Mateus capítulo 3, versículo 16. Foi batizado. Jesus veio para dar-nos o exemplo do batismo. E que todos aqueles que gostariam de ser salvos deviam passar por um batismo, por uma transformação, por uma purificação. Ponto número 1, Mateus capítulo 27, versículo 35. Jesus foi então morto e crucificado. Agora, eu gostaria que nós analisássemos a ascensão de Cristo Jesus.
Como é que Cristo ascendeu ao céu? Começando do ponto número 1. Foi crucificado na terra. No plano do santuário celestial, o pátio é a terra, onde está o altar de holocausto, onde Cristo foi morto, foi degolado. Então ele foi crucificado na terra. Vamos para o ponto número 2, Romanos capítulo 6, versículo 4. Ressuscitou e aconteceu a purificação. Por meio da ressurreição de Cristo, todos aqueles que morrem em Cristo também recebem a garantia da salvação, a garantia da purificação dos seus pecados. Ponto número 3, João capítulo 6, versículo 35. Ministra maná, pão que desceu dos céus. Nesse momento, Cristo, por meio do Espírito Santo, está ministrando a sua palavra. Ponto número 4, Hebreus capítulo 7, versículo 25. Assentou-se para ser nosso intercessor no santuário celeste. Nesse momento, Cristo subiu para ser o nosso intercessor. Em 1844 ele começou essa obra maravilhosa de intercessão. Ponto número 5, Apocalipse capítulo 1, versículo 11 até 13. Ministra no meio das suas igrejas. Os 7 castiçais representam as 7 igrejas de Apocalipse. Os 7 olhos de Deus. E Cristo está ministrando no meio, no seio das suas igrejas. E ponto número 6, Apocalipse capítulo 11, versículo 18 e 19. Começa então o julgamento. A figura do trono de Deus é a figura do juízo. A figura do trono, onde o rei se assenta para julgar, que em hebraico se chama Gabatá, lugar de juízo, prezados irmãos. Você já observou como é que estão divididos os livros no Novo Testamento? Os livros do Novo Testamento que descrevem a vida e a história de Jesus representam aquilo que realmente há de ser, aquilo que realmente está acontecendo. Vamos começar do ponto número 1, Mateus, Marcos, Lucas e João falam da vida, história de Jesus Cristo. Você já observou isso? Vamos para o ponto número 12. O livro de Atos fala do batismo e do poder do Espírito Santo. Como o Espírito Santo moveu a igreja dos apóstolos. Vamos para o ponto número 3. De Romanos, todas as cartas até Filimão. Fala da importância da palavra de Deus. De Romanos a Filimão temos as cartas de Paulo. A importância da palavra, das cartas que eram enviadas às igrejas. Ponto número 4, Hebreus fala da intercessão. Fala da intercessão no santuário. Jesus como nosso sumo sacerdote intercedendo por nós. De Tiago, fala de ser cristão, como ser um verdadeiro cristão. Como seguir a piedade, a justiça e a lei. E, por fim, o livro, então, de Apocalipse, que fala do trono de Deus. Fala do desfecho final da história do mundo, que começou no trono de Deus e que vai terminar também no trono de Deus, prezados irmãos. Ainda gostaríamos de analisar o alcance do trono de Deus, como seres humanos, como filhos de Deus, como nós devemos fazer para alcançarmos, para chegarmos até ao trono de Deus, para estarmos com Cristo. Em primeiro lugar, Romanos capítulo 10, versículo 9. Tenho que aceitar o sacrifício de Cristo Jesus por mim na cruz do Calvário. O sacrifício representado pelo altar de holocausto. Em segundo lugar, depois de eu aceitar a Cristo, acabou, estou salvo? Não. João capítulo 3, versículo 3 a 5. Preciso ser batizado, preciso da transformação. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Esse é o alcance do reino de Deus. Em terceiro lugar, Mateus capítulo 4, versículo 4. Depois de eu aceitar a Cristo, ser batizado, já estou salvo? Não, prezados irmãos. Não estou salvo. Eu preciso
me alimentar diariamente da palavra de Deus, o maná, o pão espiritual. Mas muitas igrejas hoje pararam até o batismo. Pararam à cruz de Cristo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim. Precisamos comer diariamente do pão, maná, que desceu dos céus, que é a sua palavra. Aquele que não se alimentar do meu pão, da minha carne e do meu corpo, não pode entrar no reino de Deus. Ponto número 4. Agora que eu me alimento da palavra, já estou salvo, já estou no trono de Deus? Não, prezados irmãos. Lucas capítulo 18, versículo 1 diz: preciso orar constantemente, vigiai e orai. Orai sem cessar, foi a ordem de Jesus. Precisamos continuar a orar. Depois de orar, está tudo, está terminado já? Não. Mateus capítulo 5, versículo 6. Preciso pregar o evangelho, preciso explicar aos outros aquilo que Deus fez na minha vida. Depois de eu explicar aos outros o que Deus fez na minha vida, está tudo, terminou. João capítulo 14, versículo 15. Se me amares, guardarás os meus mandamentos. Precisamos guardar os mandamentos de Deus. Precisamos nos esforçar em seguir o reino, o trono de Deus. A mesma lei que causou a rebelião, que causou a saída de Adão e Eva do jardim, precisamos reenfatizar, precisamos implementar, precisamos ratificar essa lei como vigente. Assim, poderemos então alcançar o reino do Senhor. Agora, olha essa imagem curiosa. A constelação de Órion. Alguns especialistas tiraram essa fotografia e viram que na constelação de Órion há uma imagem surpreendente. As estrelas estão organizadas de modo que fazem o santuário. Até o céu dá testemunho que Cristo vai salvar a humanidade por meio do seu santuário. Prezados irmãos, que Deus possa nos abençoar ao compreendermos esta maravilhosa mensagem do Senhor. Que Deus quer salvar a humanidade por meio do santuário, por meio dessa maquete que Ele ofereceu. Fareis um santuário e habitarei no meio de vós. Deus, por meio do santuário, está habitando no nosso meio, está habitando no nosso seio. Israel é levado cativo, então, por negar a Cristo Jesus, por negar esse santuário. Quem nega Jesus, nega também o santuário, nega Cristo Jesus. Deus então, em sua misericórdia e bondade, dá ainda 70 semanas para o povo de Israel se desfazer da sua rejeição, para que voltassem de Babilônia e reenfatizassem que Cristo era o Senhor. Negar Cristo Jesus é negar o santuário. Negar Cristo Jesus é negar a salvação. E o povo de Israel, ao negar a Cristo Jesus, eles estavam negando o único meio de voltarmos para Deus. O único meio de voltarmos, de chegarmos até ao trono do Pai. O único meio de sermos purificados. O único meio de chegarmos à presença do Senhor. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos guardar nessa segunda parte do conflito entre o bem e o mal. Eu convido a você a se inscrever no nosso canal, não só a assistir a terceira apresentação desta série do grande conflito entre o bem e o mal. Paz e graça, que Deus possa lhe abençoar.